Já pensou um advogado que vai entrar numa área vai ficar 20 anos para ter o que eu tenho? Aí o que eu tenho, eu queria uma ferramenta para o advogado simplificar a vida dele, né? Legal. Rafael, como você pediu aí para me falar da minha história, eu me considero que eu sou do meio da bola. Eu sempre falo assim, eu sou da bola. Por quê? Porque desde criança eu joguei futebol de salão. Então sou oriundo do futebol. Joguei futebol de salão em clubes no Pará, né, em Belém, na categoria de base. E chegou um dado momento da minha vida, quando foi naquele momento de fazer o convênio para estudar, para ingressar na faculdade, aí eu resolvi, eu fiz uma avaliação minha, eu digo, acho que eu não vou conseguir deslanchar como atleta, eu vou estudar. E foi o que eu fiz da minha vida. Fui estudar, fazer faculdade, cursar o curso de Direito, e depois que eu saí do curso de Direito, eu me deparei com atletas que tinham jogado comigo na fase lá, quando eu jogava o meu futebol de salão, que seguiram a carreira e se tornaram atletas profissionais de futebol. Ou seja, eu tive o contato lá com eles, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, eles estão aí, né? Esses meus amigos aí. Eu acho que eu vou estudar isso aqui para me poder atender eles. Foi assim que nasceu essa ideia de ingressar nesse mercado aí. E como eu já tinha, né, os meus que jogaram comigo na época de futsal e se tornaram atletas profissionais de futebol, e eu passei eu digo, vou estudar para atender eles, dessa demanda aí. Foi assim que começou. Já como eu estou falando, já oriundo do futebol, sempre estive no futebol envolvido, eu, meu irmão, né? O meu irmão também foi atleta de futsal. Entendi. Então, em função disso, nós temos essa ligação de conhecer jogadores, os amigos nossos, né, que conviveram, que jogaram o futebol e que alguns seguiram uma carreira de atleta, né? Eu percebi que tinha um vasto mercado para essa área, para o trabalho. Ou seja, quando eu comecei em 2000, o primeiro atleta atendido foi em 2002. Naquele momento ali que estava uma transição da lei do passe, que existia um regime jurídico, que era o passe, um instituto jurídico, que ele vinculava o atleta ao clube, mesmo com contrato extinto. Então eu ingressei nesse momento aí, no momento que estava uma transição, que veio o advento da Lei Pelé, que é a 9615/98, e ela teve uma vacatio legis de 3 anos. Então foi nesse momento aí que surgiu essa ação, que já estava no fim da vacatio legis, que eu ingressei e consegui, na época, uma liminar para liberar o jogador para trabalhar. E aí você vai pegando gosto, né? Você vai estudando mais, vai se aprofundando. Eu fui estudando. Na verdade, eu fui forjado no fogo, né? Eu me considero assim, de fazer, fui fazendo. As ações, os atletas foram chegando, tanto para fazer assessoria extrajudicial, né? Essa questão da questão pré-contratual, que às vezes eles precisam dessa assessoria para o contrato deles, né? Quanto para a questão judicial, né? Aí você vai entrando no meio do futebol, vai vendo que tem uma linguagem, tem um nicho, tem um mercado. E tem muita coisa. Deixa eu entender isso. O cara que é jogador de futebol, ele logo de cara então precisa de um advogado, é isso? Precisa de um empresário, advogado? Como é que Normalmente o atleta ele tem um empresário, né? O empresário dele, mas o empresário ele não necessariamente ele tem esse conhecimento jurídico, né? Quem tem o conhecimento jurídico é o advogado. Então normalmente os empresários eles têm o advogado dele de confiança, né? Que vai cuidar daquela quantitativo de atletas que eles representam, né? E às vezes tem advogados que ele faz a função também de empresário, de intermédio, de agente, né? O atleta precisa do preventivo, precisa dessa assessoria para a questão da elaboração do contrato dele. Ele precisa de um advogado, ele precisa de alguém que tenha esse conhecimento, porque os atletas ele não têm essa informação, essa instrução para poder tratar numa sessão, sentar numa negociação de um contrato, né? O atleta quer saber de cuidar da parte física dele, de estar focado no treinamento, né? Entendi. Porque você já pensou, o atleta está trabalhando e está pensando em renovação de contrato, em acerto de salário. Então, normalmente, essa
essa parte comercial de colocação, ele é o empresário que faz, né? Que faz as tratativas, né? Mas se precisa de um advogado para dar esse enlace no contrato, para dar essa segurança, esse olhar jurídico para o atleta, precisa do advogado especialista. É uma área muito interessante, muito atrativa financeiramente. Mas por quê? Porque você está trabalhando com uma categoria de trabalhador diferenciado, que ele não é aquele trabalhador comum, né? Ele, pela própria peculiaridade da profissão, até a questão da contratação é diferenciada, que é um contrato a prazo, né? É um contrato formal, até essa característica já muda, né? E a questão de base salarial, né? E de acordo com a envergadura do atleta, é diferenciado. Então nós estamos aqui falando numa possibilidade de ganhos que não tenho nem como te dar parâmetro aqui. Você tem causas, por exemplo, vamos falar da parte judicial, você tem causas pequenas, de pequena complexidade, de valores relativamente razoáveis, uma causa de 50 mil, 60 mil, 70 mil, por aí 100 mil, né? E tem as causas acima disso aí, causa de 100 a 200, a 300, 400 mil, 500 mil, causa de 1 milhão, causa de 2 milhões. Porque vai depender tudo da envergadura do atleta e do patamar salarial dele. Isso é questão judicial, né? Tem processos aí que beiram 5 milhões, 6 milhões, 10 milhões. Isso aí é um universo que... Porque vai a envergadura do atleta. A questão das multas, tem as fixações das multas nos contratos. Tem uma multa que é direcionada ao clube e tem uma outra multa que é direcionada exclusivamente ao atleta. Então, a legislação ela estabelece um parâmetro para você fixar essa multa. Então, por exemplo, a multa que é direcionada ao atleta, o mínimo dela de fixação, ela tem que ser o montante da totalidade do salário que ele teria que receber até o final do contrato, o mínimo. E o máximo 400 vezes a média de salário. Então, você fica aí com uma margem para essa fixação dessa multa aí. Então, digamos que um atleta que ganhe 5 mil reais, vamos colocar aqui, né? Vou dar um exemplo. Ou seja, 5 mil reais num contrato de 2 anos. Nós estamos falando aí de 24 meses, mais dois meses de 13º salário, nós estamos falando aí de 26 meses. Então, 26 vezes 5 mil, estamos falando aí de uns 130 mil reais, acredito que seja isso. Ou seja, o mínimo de uma fixação de multa no ato da assinatura do contrato tinha que ser fixado, nesse exemplo que eu estou dando, 130 mil reais. O mínimo de fixação. Aí, 400, né? Aí você vai fazer, você tem essa margem aqui, mas vamos supor, ou seja, nesse exemplo que eu estou dando, você poderia fixar uma multa de 300 mil, de 200 mil, que eu já parametrizei o mínimo aqui. O mínimo é esse aqui. Nesse exemplo no contrato de 2 anos, se um contrato desse de 2 anos ele é rompido, que ele é rescindido por ato do clube antes do término dele, porque ele tem uma prefixação, ele tem um início e tem um fim. Mas você sabe que em contrato acontece, tem os percalços que acontecem na relação, e se vai ser que o clube decida romper esse contrato antes do termo ajustado, então tem uma multa fixada ali, o atleta vai buscar o direito a essa multa. Que nesse exemplo que nós demos 130 mil reais aí, uma fixação mínima aí, né? Sim. Isso aí você vai calcular aí um honorário de 30%. Eu estou falando só da multa. Aí tem os haveres do contrato que o atleta ele tem direito a outras parcelas rescisórias aí, né? Porque você, como eu estou falando, é a envergadura do atleta, né? Você não tem como você dar nós temos assim a noção daquela coisa por baixo, né? Nós estamos falando aqui do por baixo. O advogado que ele já é trabalhista, ele já tem uma facilidade mais para aprender isso aqui. Tá. Essa parte específica, fica mais fácil. Ok, mas é suficiente? Ou precisaria ir mais a fundo? Tem algumas características, por exemplo, me fala das características de contrato de trabalho de um jogador de futebol, aí para eu entender mais em relação ao trabalhador comum, nós já vamos ver a questão por exemplo, o trabalhador comum ele é um contrato a prazo indeterminado, não tem determinação de prazo, né? E o atleta não, ele é um contrato determinado. Por quê? Porque ele tem o início e o fim, né? Tem a questão das multas, a pactuação das multas, tem a questão salarial dele,
Tem características, por exemplo, como direito de imagem. O trabalhador comum não tem esse contrato. O atleta tem um contrato de imagem à parte, né? Paralelo a esse contrato de trabalho, tem esse de imagem, que a lei estabelece que essa remuneração total, imagem com o salário dele, a remuneração total não pode ser superior a 40%. Então tem essas peculiaridades. O atleta tem direito de arena, o trabalhador comum não tem direito de arena. E outras peculiaridades da questão dessa questão da rescisão. Sim. Em si, né? Tem, por exemplo, o atleta tem seguro desportivo, né? Existe um dispositivo, uma normativa própria para a questão do seguro desportivo, né? E a questão também tem a discussão de, por exemplo, no contrato determinado, o atleta não tem aviso prévio se o contrato expirou pelo decurso do prazo, né? Não vai se falar em parcela de aviso prévio. O trabalhador comum tem. E essas e outras nuances que tem essas peculiaridades do contrato de atleta profissional de futebol. Aí tem também, não é só questão do direito material, é como você vai pegar esse direito e vai operacionalizar, né? São esses detalhes aí, é a questão de uma rescisão de um atleta que ele lhe contrata. Como é que você vai orientar ele para não ajuizar a ação? Como é que você deixa isso tudo arrumado para caso esse acordo que seja fechado aqui não seja cumprido? Então isso aí são tudo que eu só fui tendo esse know-how, fazendo, aprendendo, né? Que eu tenho hoje um olhar diferente, porque eu estou já praticamente há mais de 20 anos trabalhando só com isso, né? Então já fiz muito, né? E a questão da liberação dos atletas, tem uma característica aí também, a questão da liberação, da liminar para liberar o atleta, para ele jogar em outro clube, né? Tem essas peculiaridades, a questão da rescisão indireta, né? Do atleta, tem um dispositivo específico que fala da mora quanto mais salarial, e tem a mora do FGTS e do INSS, né? Que possibilita o atleta pedir uma rescisão indireta do contrato, que faz romper o contrato para ele trabalhar em outra entidade desportiva, né? Tem essas características. Ou seja, isso aí sim é um trabalho, essa parte judicial, que se entrelaça a questão do direito material com o direito processual, né? Então, é uma gama de conhecimento que isso aí é só o tempo mesmo, que você vai maturando e ficando bom a cada dia. Olha, eu parto do princípio que o advogado que queira entrar nessa área, primeiro ele tem que dominar o conhecimento, para ele não passar vergonha com o atleta. Porque o atleta pergunta. Como é que é isso? Como é isso? Como é que se faz isso? Então, você tem que dominar. Eu acho que o primeiro ponto é dominar o assunto. Dominar todas as ferramentas possíveis para você atender um atleta. Porque começa pelo atendimento. O atleta chega no seu escritório, você tem que saber atender. Você não está atendendo um trabalhador comum. Então, dependendo do que ele vai te apresentar, vamos supor que o atleta chega no seu escritório e diz que está com salário atrasado de 2 meses e que não aguenta mais ficar no clube, e aí? Se você não domina a legislação, você pode fazer bobagem aí. Porque 2 meses você não consegue rescindir um contrato de atleta. 2 meses de salário atrasado você não consegue. A legislação não te autoriza a fazer nada. É diferente. Um trabalhador comum, com 2 meses de salário, você pede uma rescisão indireta. Um trabalhador comum, você pede. No atleta, não. Se você fizer, você vai ter problema. Esse processo não tem êxito, não vai ter êxito, né? É um trabalho de graça, né? Tem isso, então, e a questão das rescisões, né? O jogador foi dispensado. Você vai atender um atleta, o que você vai pedir para ele? E se ele não trouxer os documentos necessários? E a questão é, ele precisa jogar. Você precisa liberar ele. Me fala um pouco. Ele precisa jogar, o atleta precisa jogar. Vamos supor um atleta que é dispensado, que acontece muito isso, dispensa de boca. Olha, você está dispensado, e aí? Ele está com um contrato ativo na federação, na CBF e na federação do estado, dependendo do clube. Então ele está com um contrato ativo, e aí? Não, mas eu já estou dispensado. Não, mas aí aquele contrato está vigente. Aquele contrato tem que ser dado baixa lá na entidade. E foi rescindido. Ah, tem essa formalidade. Tem, também, porque ele foi registrado. Tá certo. Ele foi levado a registro lá, para poder formar o vínculo
o vínculo desportivo, que tem o vínculo trabalhista e o vínculo desportivo. O vínculo trabalhista é o principal, o desportivo é o acessório, né? O acessório segue a sorte do principal, que você rescindiu o vínculo trabalhista, o desportivo também cai junto, né? Então tem essas peculiaridades, né, de formalidade. Principalmente essa questão da rescisão. Isso aí é um assunto muito delicado. Aí tem questão de direito de imagem, tem seguro, né? Sim. Desportivo. Pois é, Rafael, quando eu comecei, ou seja, eu comecei num momento que eu tive que remar sozinho, ou seja, eu tive que ir em busca do conhecimento. Ou seja, eu fui me especializando, estudando a legislação e fazendo. Porque não tinha naquele momento nem muitas obras para você pegar. Deixa eu pegar uma doutrina para eu estudar. Quando eu peguei esse primeiro caso, eu tive que pegar a legislação, me debrucei e tive que produzir a peça para conseguir a liberação desse atleta. Porque era um atleta que, além de ser atleta, era meu amigo. Então eu tinha uma responsabilidade imensa. E ele estava precisando trabalhar. Ou seja, foi um desafio na época muito grande. Por quê? Porque não se tinha. Como é que eu ia? Onde é que eu ia buscar? Deixa eu ver um modelo de algum lugar aí para fazer. Aonde é que eu ia procurar isso em 2002? Aonde? Jogar no Google em 2002? Ver modelo? Jurisprudência? Do quê? Se nós estamos numa transição da questão do passe, nós estamos numa transição. Onde é que eu ia achar um modelo de uma ação para eu conseguir uma liberação para o atleta trabalhar em outro clube? E ele havia sido dispensado, ainda tinha esse detalhe. Ele havia sido dispensado, ou seja, dispensado de boca, mas o contrato estava vigente na federação. Ele não poderia trabalhar em outro lugar, porque quando ele chegasse no novo clube, quando ia puxar a transferência dele, o contrato dele está ativo. Então só conseguiria dar essa baixa judicialmente. Foi o que eu fiz. Então eu tive essa, ou seja, como eu digo, que eu fui forjado no fogo, isso foi muito bom para mim. Que hoje eu consigo manusear, transitar fácil. Porque eu fiz, eu não fui objeto eu fui objeto do meu atrevimento, né? Entendi. Em aprender e entender as coisas. Agora hoje o que acontece? Com essa minha gama de conhecimento eu tenho um acervo. Então hoje eu consigo hoje ensinar qualquer advogado a trabalhar nessa área. Porque eu tenho uma gama, eu tenho um acervo. Se eu abrir meu computador para você, eu tenho de tudo que é possibilidade. Aconteceu isso, tem isso, aconteceu isso, tem isso. E o que não tiver, de repente, fugir do meu acervo, tem a minha experiência. A minha experiência, a minha vivência para a gente encontrar a solução que o caso requer. Tem um método, a gente consegue, né? Não precisa, por exemplo, o advogado não precisa ser nem um advogado trabalhista. Por quê? Porque eu já tenho tudo mastigado. Porque existe uma maneira, né? Existe um método, ou seja, eu já tenho tá tudo pronto. Massa. Consigo, olha, tá aqui, isso aqui é isso aqui tá aqui. Questão prática, né? A questão teórica, a pessoa vai procurar onde ele quiser aí. Agora a questão vivência, prática, manuseio, mostrar, encontrar a solução, apontar onde está, ferramenta, instrumentalizar. Porque o advogado ele resolve problema. O que o cliente quer que tu entregue para ele o problema resolvido. Não é isso? Você é advogado, você sabe disso. Isso aí. O cliente não quer saber como você fez. Mas para isso, meu amigo, foi anos, né? Para você ter esse arcabouço, esse acervo pronto. Então, esse lastro aí que eu tenho dessa quantidade de anos aí que eu já estou trabalhando. Entregar já o pronto, né? Para facilitar, né? Porque o que acontece? Eu vi que tem uma carência aí. A demanda começou a chegar a demanda, eu comecei a não conseguir atender. Sério? Então isso começou a provocar dentro de mim um rebuliço. Digo, não é justo os atletas ficarem desamparados aí. Então foi isso que eu resolvi. Isso chega a ser até me emocionar, né? É porque isso aí, eu tenho esse conhecimento há muito tempo guardado, né? Todos esses meus anos aí, esse material todo, esse meu conhecimento, está tudo reservado só para a minha equipe do escritório, né? Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a ver a necessidade, e os atletas procuraram não dar conta de atender nem eu nem minha equipe.
Então eu digo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar esse conhecimento para outros profissionais, para que eles atendam os atletas, né? Que precisam dessa assessoria. Que o jogador precisa. Ele precisa desse profissional. Então eu me sensibilizei nesse ponto aí, né? Eu comecei a ter um outro olhar para isso. Eu digo, eu vou compartilhar. Não posso ficar com esse conhecimento só para mim, que eu não dou conta de atender. E aí eu vou ficar com um conhecimento que o atleta procura, eu não tenho condições, então não seria bom um profissional que está lá no Ceará, que está lá no Rio Grande do Sul, que está em Natal, que está em qualquer lugar do Brasil, ele atender esse atleta? Não seria melhor? Ou se o profissional tem as ferramentas, ele vai atender, ele atende onde ele estiver. Que na verdade o profissional ele atende o atleta onde o atleta estiver, né? Porque tu faz hoje atendimento, tu faz essa questão dessas ferramentas, hoje você tem esse atendimento aí, dessas videoconferências, você atende. Se for uma consultoria, você faz por videoconferência, se for uma assessoria, você assessora, você orienta. E se for uma questão judicial, você também faz, porque o PJ está aí. Você faz. E agora, pelo caminhar aí, por essa tendência, eu acho que essas audiências vão ficar tudo virtual. Você pede, já faz o requerimento. Por exemplo, essa semana aí, o meu escritório fez uma audiência aí em TRT de Goiânia, né? Aqui, a advogada fez daqui de Belém, tudo virtual. Ela já solicitou na petição lá, pedindo que ela queria essa... Então, pelo andar do caminhar da advocacia, nós acreditamos que vai ficar tudo... O PJ você já protocola de qualquer lugar, né? Sim. Qualquer tribunal do país você faz, da sua cidade. Agora, com essa facilidade da audiência, aí fica melhor, né? Mas o advogado lá, no estado dele, ele vai atender o atleta lá. Fica melhor, né? Tem condições e ele tendo a ferramenta, ele atende. Ele sabendo como é que atende, o que é que ele pergunta, o que é que eu... Isso aí, ou seja, eu tenho todo eu tenho todo esse script, né? Tem como o advogado pegar e... Se eu treinar um advogado, o advogado atende. Sim. Olha, isso. O advogado não tem tempo para... Vai ficar quanto tempo? Já pensou um advogado que vai entrar numa área, vai ficar 20 anos para ter o que eu tenho? Aí o que eu tenho, eu queria uma ferramenta para o advogado simplificar a vida dele, né? Legal. Simplifica, isso aí é possível, né? Você sabe que é possível, você é profissional, você sabe que é possível. Nós temos como sistematizar e tornar aquilo ali mais viável, né? Para se manusear, ficar mais fácil para manusear. Como eu tô muito tempo, né? Desde 2002 eu peguei, como eu falei, essa transição aí da lei do passe. Aí dessa lei do passe teve o momento que existia a cláusula penal, então eu peguei esse momento da cláusula penal era uma multa que era fixada no contrato, e se passou a discutir durante muito tempo se essa cláusula penal era devida para ambas as partes, para o atleta e para o clube, ou só direcionada ao clube. Então, eu participei desse momento, e essa cláusula penal eram valores altos de fixação. Então, eu tive o privilégio de estar nesse momento. Eu ganhei muitas ações requerendo essa cláusula penal aí do atleta. E um dos casos de repercussão foi do atleta Ari Nelson, um atleta que jogou no Santos Futebol Clube. Teve uma passagem no Flamengo, no Fluminense. É um atleta paraense. E ele, no momento da carreira, jogou no Paysandu Esporte Clube, no Pará. E tinha uma cláusula fixada no contrato dele, essa cláusula penal, de um valor de 1.800.000. E nós, nesse momento, nessa minha carreira, eu tive o privilégio de ser o advogado dele, né? Que foi um atleta que eu conheci também quando eu jogava futebol de salão lá atrás. Quando contei o início da minha história, né? Uhum. Então eu já tinha uma ligação com ele. Então ele me procurou, a referência que ele teve, né? Lembrou de mim, sabia que eu era advogado, me procurou. Eu patrocinei essa causa e nós obtivemos êxito. Foi um processo que demorou bastante tempo. A briga dele demorou, foi até no TST. Mas nós conseguimos êxito e também conseguimos êxito no recebimento. Demoramos também para receber também cerca de uns 9 anos por causa do valor vultoso. Um parcelamento bem devagar, bem
bastante trato na condução disso aí. Então, esse foi um caso de repercussão do Arinelso, e do outro atleta foi do Jobson também, que jogou no Paysandu, que também teve pelo montante da indenização, que beirou a cifra de cerca de 2 milhões. Teve também, esses 2 casos de repercussão, né, que teve bastante repercussão por causa do montante da cifra, né. Então, é como eu estou falando, é muito... Isso aí é uma coisa que você não tem como precisar. Você pode pegar uma causa de 100, pode pegar de 200, de 500, de 1 milhão, de 2. Eu tive o privilégio de trabalhar em causas de valores elevados, né? Mas não existe só valores elevados, tem várias gradações. Como eu te falei, depende da envergadura do jogador, depende do contrato, depende do valor salarial. Nesse caso aí, tem uma multa alta, né? Tinha uma multa alta no momento que estava se discutindo se era bilateral ou não. E eu consegui emplacar a tese que era devida por jogador. Porque tinha a tese que aquela multa não era devida por jogador, né? Naquele momento dessa discussão. Culminou que essa discussão acabou no TST e o TST fixou um entendimento que essa multa, essa cláusula penal era devida direcionada somente ao clube, não ao atleta. Mas eu consegui, antes dessa tese fixar, definitivamente consegui vitória nesse caso aí.